Olá, amigos da Dourados Web TV. Mais uma vez nos encontramos aqui no nosso programa Ponto de Vista, hoje para tratar do tema a santidade do cotidiano. Quando a gente ouve falar de santos, muitas pessoas têm a impressão que são seres extraordinários. Parece que não viveram entre nós. O santo é a pessoa normal. O santo, a santa, são pessoas que convivem no meio social, em uma determinada época, com atitudes diferentes. Portanto, a normalidade de um santo é algo comum para aqueles que realmente conheceram esses que são filhos, às vezes são pais, são irmãos, são cidadãos da nossa sociedade. Porém, a gente deve tomar cuidado quando a gente fala de pessoas normais, porque normal hoje se convencionou que é aquela pessoa que compactua com certas coisas. O normal cristão é ser fraterno, é ser honesto, é ser decente, é ser solidário. O normal, muitas vezes, no conceito social, é comungar com algumas coisas que não têm nada a ver com o cristianismo. Muita gente, por exemplo, em nome da normalidade, sendo cristão, é a favor de práticas da cultura da morte, é a favor de práticas desonestas. Esta normalidade, que a sociedade olha com uma certa tranquilidade, não é normal para o cristão. É possível perceber, portanto, que existem batizados normais demais, que relativizam a fé em nome desta convivência social. O santo não é aquele fundamentalista que fica condenando ninguém, mas é aquele que no meio do povo se destaca por ser um exemplo de vida, especialmente porque ele não compactua com tudo e o faz de maneira simples, como seu testemunho. Recentemente se destacou na imprensa, em alguns órgãos da imprensa, um casal do Rio de Janeiro que viveu nos séculos XIX e XX, conhecidos naquela cidade da sua época. Esse casal, chamado Jerônimo e Zélia, era um pai de 13 filhos, dos quais 4 morreram ainda jovens e os outros 9 se consagraram a Deus pelo sacerdócio e pela vida religiosa. Com a morte de Jerônimo, Zélia, a esposa, também se consagrou a Deus. Olhando para a vida desses irmãos, a gente pode perceber que eram pessoas muito comuns. Eram fazendeiros, proprietários exatamente de fazendas de café, tinham escravos, que era uma cultura da época do século XIX, mas com um diferencial. Os escravos todos tinham casas e todos tinham salários. Aí a gente percebe que a normalidade de um santo não é tão normal quanto a gente pensa na vida civil. Era normal ter escravo, sim, mas o escravo que tivesse dignidade de filho de Deus. Portanto, meus irmãos, ao olhar o exemplo desse casal, de Jerônimo e Zélia, que fizeram com que realmente a vida cidadã se transformasse em uma vida diferente em meio àquelas práticas, e também fizeram com que esses filhos sentissem o desejo todos se consagrar a Deus, a gente começa a perguntar qual era o diferencial desse casal que viveu no século XIX e também no século XX. O diferencial é que, sendo cristãos, como a própria igreja diz, eles fizeram da casa uma igreja doméstica, a primeira igreja. E ali, valores como solidariedade, em relação aos irmãos, sobretudo aqueles que mais necessitavam, se tornaram práticas que, naturalmente, os filhos foram absorvendo. Então, a consagração a Deus, que foi feita pela família inteira, questiona as nossas convicções científicas, a razão relativista, que às vezes quer saber por que a gente tem tanto interesse pela fé. Ora, exatamente a fé nos humaniza, a fé nos coloca diante de pessoas que são imagens de Deus. Lembrando que Deus assumiu a nossa própria condição humana. Quem vive uma fé verdadeira, uma fé não fundamentalista, obviamente vai ao encontro dos irmãos. Então eles foram bons pais, bons amigos, exemplos de fraternidade, exemplos de respeito à pessoa humana. Isso tudo são coisas do cotidiano. Assim a gente percebe que o santo, que a gente às vezes pensa que é um extraterrestre, é uma pessoa comum. Os santos de ontem e de hoje,
existiram e existem. Aqueles que existem às vezes moram do nosso lado, convivem conosco ou estão dentro da nossa própria família. Então, a partir do exemplo de Jerônimo e Zélia, nós podemos fazer algumas indagações. Como e por que educar os filhos? O que almejar enquanto família e enquanto cidadão? Será que o dinheiro, o sucesso, a fama, a aparência, os títulos vão preencher realmente aqueles anseios mais profundos do ser humano? Ora, meus irmãos, tudo passa, só o amor permanece. Quem permanece no amor, permanece em Deus e será lembrado para sempre. Por razões que muitas vezes a própria sociedade vai desprezar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte da sociedade vai se recordar, porque o testemunho convence. O testemunho faz com que realmente, para além das palavras, as pessoas sejam transformadas. Nos encontraremos no próximo programa Ponto de Vista.